Olha, tudo indica que o legado da Marielle vai ser bem maior do que a luta política dela, que já era muito grande. O legado da Marielle vai ser aí que o crime aí do assassinato dela, o crime bárbaro que ocorreu, vai acabar resultando num desmantelamento, se não um desmantelamento total, porque isso eu vou falar, nem eu acredito que pode ocorrer tão cedo, mas um desmantelamento aí quase total das milícias no Rio de Janeiro. A coisa vai ficar bem feia, pelo menos boa parte aí do operacional das milícias vai ser gravemente afetado aí por conta do caso Marielle. Por quê? Porque o caso Marielle, ela é aquele pontinho de lã que você puxa, 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 puxa e quando você vê, sai coisa pra caramba. Dizem aí os policiais que é a pontinha do iceberg. Agora sai notícia de que, segundo aí fontes da Polícia Federal, metade da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai ter problemas com as investigações que viram aí. Metade dos deputados estaduais do Rio. É muita, muita coisa. Você deve estar pensando, caramba, Thiago. Metade quer dizer o seguinte, esses milicianos, eles se infiltraram no poder legislativo do Rio de Janeiro e eles estão lá. Exatamente. Segundo aí fontes da Polícia Federal, os milicianos eles se infiltraram aí na Assembleia Legislativa para barrar todo tipo de projeto que possa ser ruim aos seus interesses. E esses milicianos passaram a fazer negócios com bicheiros também. E passaram a fazer negócios com traficantes de drogas também. Então todo e qualquer tipo de projeto, de portaria, tem gente que fala, caramba, que eu lembro quando eu era criança, perguntavam, às vezes ensinavam na escola, né? O que faz um deputado? Aí falava, o deputado vota as nossas leis. Aí para uma criança fica assim, que lei? Ah, não pode matar. Tá, isso é a lei desde sempre. O deputado faz o quê? Ah, não, mas ele faz outra lei. Aí você fica falando, mas que lei que é votada? Fala uma aí que está sendo votada. Aí, pois bem, tem muitas leis que a gente nem sabe que estão sendo votadas e que mudam aí regulamentos, regulações, órgãos, como é a composição de órgãos, que aí os milicianos conseguem colocar gente deles ali, ou que eles conseguem brechas para cometer alguns tipos de crimes. Estamos falando daí da Assembleia Legislativa, então são leis estaduais, leis que funcionam só no Rio de Janeiro, leis que têm a ver com a administração estadual. Então eles fazem muita coisa para alterar, por exemplo, como é o funcionamento das polícias, como é o funcionamento de alguns tribunais que são estaduais, como é o funcionamento de órgãos estaduais. Para quê? Para que eles possam infiltrar gente da milícia também lá. E aí o que acontece? Lembre-se, a milícia tem esse nome porque eram policiais, militares e civis que passaram a ser criminosos e formar esses bandos. Por isso que é chamado de milícia. Na verdade é uma facção criminosa como outra qualquer. Mas é chamada de milícia. Milícia é um nome que a imprensa... agora eles fazem aí fazem aí matérias sobre as milícias, mas até a época em que eu era criancinha não, adolescente, milícia era uma coisa legal. Eu lembro que a imprensa falava, nossa, o que se falava é que, olha, você tem os traficantes, os milicianos são os policiais que fazem justiça com as próprias mãos e acabam com esses assaltantes e tudo mais, e eles pareciam heróis. Era assim que eram tratadas as milícias até 2005, 2006, quando eu era adolescente aí. Eu lembro muito bem disso, viu? E aí depois foi mudando, pouco a pouco foi mudando, até porque os crimes das milícias começaram a ficar cada vez mais bárbaros, começaram a ganhar cada vez mais grana, a se estruturar cada vez mais, e aí os crimes foram ficando cada vez mais bárbaros, porque eles já tinham aí rivais, traficantes rivais, tinham bicheiros que eram rivais, começaram a entrar em negócio de jogo do bicho, de caça-níquel, de bingo ilegal, começaram a entrar em negócio aí de gatonete, de gás ilegal, de tudo que você puder pensar que é ilegal, que os bicheiros já exploravam, traficantes já exploravam, aí começou a ter guerra, né, entre eles. Enfim, e aí o que acontece? Como as milícias começaram a ter muitos políticos, esses políticos também, eles fazem indicação. Porque imagina que você tem uma bancada, às vezes a gente fala, caramba, o Lula, ele tem uma bancada aí de mais de 30 ministérios, e alguns ele é obrigado a nomear gente do Centrão, porque o Lula não tem maioria no Congresso. Então você imagina os governadores das últimas décadas no Rio de Janeiro, nenhum deles jamais teve maioria ampla no Congresso, se você pensar, não maioria partidária, mas maioria quem é miliciano e quem não é. Sempre tinham milicianos ali. O Flávio Bolsonaro tá lá desde quando? Os Brazão estão lá desde quando? Desde os anos 90. O Bolsonaro tá lá desde os anos 90, o Jair. Como deputado federal, colocou o filho na Assembleia Legislativa, o outro filho como deputado também, um outro filho como vereador. Aí você vê, pô, já estamos lá. Até no Congresso Nacional, chegou à presidência um miliciano.
E aí eles fazem indicações de outros milicianos para tudo quanto é órgão. Nesse exato momento em que eu falo com vocês, o Tarcísio de Freitas, ele tá obrigando policiais militares em serviço a irem para a Igreja Universal, onde pastores já bem treinados fazem cultos só para os policiais. Eles têm até a Bíblia do policial, ele está formando milicianos, é um curso de formação de milicianos. Está sendo formado um Talibã. Talibã é a ditadura, lá são muçulmanos, é a ditadura que tem no Afeganistão. É o que o Tarcísio e outros bolsonaristas estão fazendo. Ó, em São Paulo está sendo feito aí, ó, à luz do dia. A imprensa não fala nada, porque o Tarcísio, segundo o Globo News, segundo a Andréa Sadi, o Tarcísio ele é a direita do bem. Não importa se ele matou, se a polícia dele tá matando um monte de gente inocente. Não interessa. Não interessa se a polícia dele tá sendo doutrinada. Não interessa. Eles estão pegando aí o que foi feito com milícias no Rio de Janeiro e fazendo em velocidade recorde em São Paulo. Eles estão fazendo acelerado, a 100 por hora, o processo de criar milícias nas polícias de São Paulo também. Tá? Para que se um dia o governador for de esquerda, para que tenha insubordinação contra ele. Assim como muitos falam, caramba, quando o Lula assumiu, será que o exército pode tentar dar um golpe no Lula? Para que quando assuma um governador do PT algum dia, caso ganhe a eleição, alguém de esquerda, também tenha isso. Será que as polícias vão deixar assumir? Será que não vai precisar da Força Nacional? Eles estão ali se infiltrando. No Rio de Janeiro já foi feito isso. E aí com o fim do caso Marielle, o Lewandowski falou que o caso Marielle foi encerrado. Acho difícil. Já falei aqui, acho muito difícil. Você tem ligações do assassino para a casa do Jair Bolsonaro. Você tem aí provas de que a BIM paralela do Flávio e do Carlos Bolsonaro, que a BIM paralela espionou a promotora do caso. Você tem provas de que o Carlos Bolsonaro manipulou provas do caso. O Carlos Bolsonaro foi lá na portaria gravar vídeo com o disco rígido ali, a memória do computador da portaria, onde tem todas as ligações e tudo mais, para falar que, olha, eu não estava no dia. E acabou se auto-incriminando até no vídeo, o Carlos Bolsonaro. Ele não se incriminando, mas ele acabou ali provando que ele estava no condomínio no momento em que os assassinos estavam ali. Quando o Elcio Queiroz foi buscar o vizinho do Carlos e do Jair, né, o Rony Lessa, para assassinar a Marielle, o Carlos estava no condomínio Vivendas da Barra. Ele dizia que não estava, acabou provando o contrário no vídeo dele. E aí você vê, peraí, essas coisas, o fato do porteiro ter dito que ele ia ter escrevido ali, escrito, né, que ele ia para casa 58, do assassino ter dito que ia para casa do Bolsonaro, isso tudo aí ainda não foi apurado. O fato de uma possível terceira pessoa no carro foi tão falado pela imprensa antes, eu não sei se foi apurado ou não, mas não veio à tona. O relatório final da investigação não veio à tona. O final, assim, nossa, a investigação inteira. E aí o que diz a Polícia Federal é o seguinte, olha, a partir aí das buscas feitas no dia da prisão dos Brazão e do Rivaldo Barbosa, que foi indicado pelo Braga Neto, que é o homem de confiança total do Bolsonaro, lembra disso? Serão feitas outras operações e vão buscar outros milicianos. Esse grupo aí, as milícias começaram lá na região de Rio das Pedras, que é exatamente onde o Adriano da Nóbrega, amigo do Jair e do Flávio Bolsonaro, tinha a milícia. Ele era o chefe dessa milícia. Rio das Pedras, ali é uma área perto de Jacarepaguá, que é perto da Barra da Tijuca, mais ou menos perto da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é onde sempre morou a família Bolsonaro. Então, nessa área aí, as milícias começaram e de lá começaram a se expandir rapidamente nas últimas décadas no Rio de Janeiro. Essa área aí vai sofrer uma devassa da Polícia Federal porque os milicianos que mataram a Marielle são ligados a milicianos dessa área. Então a coisa vai ficar bem feia para esses milicianos. Tá um corre-corre já na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque todo mundo que é ligado à milícia tá pensando, pô, será que isso vai respingar em mim? Será? E segundo a Polícia Federal, é gente de todos os espectros políticos está ligada aí ao crime organizado. Uma coisa assim, o deputado tem aí um amigo que é do crime organizado. Outra coisa, o deputado está sendo cúmplice deste miliciano ou deste amigo dele. São coisas bem diferentes. Você pode ter contato com alguém sabendo que a pessoa é criminosa, ainda mais quando você é um político, você tem contato com todo mundo. Você é obrigado a ter contato para articular. Porque senão vira alguém que não articula, não vai ter maioria em nada nunca. Você via quando o Lula estava nos 2 primeiros mandatos dele, você via a foto do Lula sorrindo com Aécio Neves, que era governador de Minas Gerais. O Lula não ia falar com o governador. Ia. Você viu o Lula sorrindo com vários deputados que você fala, nossa, são deputados do Centrão, bandidos corruptos. Mas ele tinha que articular. Hoje mesmo você vê quando o Lula faz reunião ministerial, tem ministros do Lula que eu não gosto, que eu tenho certeza que você não gosta, mas ele tem que colocar lá porque senão o Lula não consegue maioria no Congresso. Hoje ele tem maioria para quase tudo que ele quer aprovar. Algumas coisas não tem.
Mas veja, tem que ser feita a articulação. Os deputados parlamentares, você pegar qualquer parlamentar aí do PT, por exemplo, a maioria deles vai ter foto com políticos. Você fala, pô, é político do... Foto, se não foto, eles articulam, eles conversam, eles tratam muito bem. Políticos do Centrão, você fala, pô, esse político é um bandido. Mas você não pode xingar o cara. O cara é um deputado, o cara vale um voto ali. Você não pode cortar as pontes com ele. O povo elegeu, não elegeu? No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Só que tem alguns deputados, e são os bolsonaristas, que estão apavorados, porque esses não são apenas amigos dos bandidos. Quando eu digo amigo, colega, que ali articula, não. Eles são cúmplices dos bandidos. Muitos foram colocados lá exatamente para proteger os interesses dos bandidos. E é isso que a Polícia Federal está vendo, que ali eles usam o fato de terem deputados para conseguirem ter uma bancada forte das milícias, eles se unem e aí eles conseguem fazer indicações em governos, indicações para órgãos. Olha o Brazão. O Brazão foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Para quem não sabe o que faz um conselheiro de Tribunal de Contas do Estado, eu vou te dizer. Quando um governador do Rio de Janeiro, seja ele qualquer um, direita ou esquerda, todo ano esse governador, ele tem que ter as contas do Estado aprovadas, senão ele pode sofrer um impeachment, um processo. Então, para o Cláudio Castro, lá atrás era o Witzel, antes era o Pezão, Cabral, Garotinho, qualquer um que fosse, queria aprovar as contas do Estado, ele precisa de quem? Dos conselheiros do Tribunal de Contas, são eles quem votam. E aí esses conselheiros têm um poder enorme de barganha contra o governador. Por quê? Porque senão eles podem falar, eu não aprovo suas contas, tem uma vírgula errada aqui, tá desaprovada as suas contas, vai começar aqui um processo contra você. Ou podem pior, falar que, olha, tá tendo crime aqui nisso. Aí, olha só, foi o que aconteceu no governo Dilma. A Dilma não tinha maioria em nada e os órgãos começaram a falar que a Dilma tinha feito pedaladas fiscais, que foram assinadas pelo Temer e que não deram um centavo de prejuízo aos cofres públicos. Não era crime, não era nem crime pedalada. Mesmo dando prejuízo aos cofres públicos, pedalada fiscal não era crime na época. Começaram a falar, porque a Dilma não tinha maioria. Exatamente, porque quem faz as indicações era o Centrão, fez por muitos e muitos anos, a Dilma não tinha maioria nesses tribunais. Assim como não tinha no STF. E olha que no STF quem fez as indicações foi a própria Dilma. E ela fez indicações técnicas de um monte de fascista. Fachin, Carmen Lúcia, Barroso, Fux, o pior de todos, a Rosa Weber, a Rosa Weber é a pior de todas. Não, olha, realmente eu fico em dúvida. Quem foi pior ali naquele momento da história? Alguns depois mudaram, como o Barroso parece que aprendeu alguma coisa, a Rosa Weber parece que aprendeu algumas coisinhas, Carmen Lúcia também. Outros, como Fux, não mudou nada. Continuou o lixo que ele era quando a Dilma o indicou. Mas enfim, voltando aqui, os milicianos agora, suas indicações vão ter um problemão, porque a polícia vai começar a investigar outros assassinatos. Então, parte do legado da Marielle não é o legado político dela, não. É o legado de tanta prisão que vai ser feita aí nos próximos meses ou próximos anos, porque alguns crimes são bem difíceis de serem solucionados. O crime da Marielle faz só 6 anos, comparados a alguns assassinatos que fazem 10, 12 anos. Então, tudo isso vai ser investigado agora pela Polícia Federal. Tá um corre-corre ali. Os deputados que só articulam, conhecem, são colegas dos milicianos, do crime organizado, não estão com medo. Agora, os que têm negócios com eles estão apavorados. E sabe o que acontece? Hoje, a pessoa mais requisitada por esses aí é o ministro Ricardo Lewandowski, que não está atendendo ninguém. Lewandowski atendeu só o Arthur Lira. O Arthur Lira queria saber sobre a prisão do assassino da Marielle, do Chiquinho Brazão. O Arthur Lira e outros aí estão apavorados com uma possível delação do Brazão. E olha, o advogado do Brazão nem falou de delação. O Brazão continua aí, você não sabe nada da versão dele. Desde que foi preso o Chiquinho Brazão, você não sabe mais, não tem uma declaração dele, nem via advogado, nem nada. Mas eles estão apavorados que, pô, esse cara fica 1 mês preso, 2 meses preso. Você pega um miliciano multimilionário, põe esse cara numa jaula, isolado, ele estava numa jaula de 6 metros quadrados, ou seja, 3x2, só cabe o colchãozinho ali, acabou. Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai delatar, ele vai acabar entregando até a mãe. Se o cara, ele consegue aí, nossa, ele assassinou a Marielle, é um caso importante, tá, é um assassinato. Marielle Anderson, são 2 assassinatos. Só que se ele consegue solucionar 50, 60 assassinatos, ele tem uma boa barganha aí para fazer uma delação. E aí, olha, ele pode colocar centenas de pessoas na cadeia. Então tá um corre-corre aí, tá um desespero total. E uma coisa que é uma coincidência entre todos os que estão desesperados
no Rio de Janeiro, e muitos em Brasília. São todos bolsonaristas, aliados do Bolsonaro, amigos do Bolsonaro e fizeram parte da base bolsonarista no Congresso Nacional. E quando não no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Que coincidência, né? Deve ser só uma mega coincidência. Eu peço aí a sua inscrição no canal, veremos, viu? Calma, a coisa vai piorar muito para esse pessoal. Falou!